bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia Galves. Hoje eu gostaria de falar de alguns mecanismos de defesas que eu percebo nos meus atendimentos e, e até dos meus processos no passado, né, que voltam muito e que às vezes a gente nem percebe, né? É natural, tá? O nosso mental, quando a gente começa a querer sair da caixinha, quando a gente começa a querer, quando a dor começa a ser maior que o medo, e a gente começa a avançar, e a gente começa a falar, ok, eu vou enfrentar, eu vou olhar essa dor, nosso mental não fica contente, nosso mental ferido, né? A gente começa a entrar aqui, o meu professor de Tantra, ele chama as amebas, né? Começam a vir colocar minhocas na nossa cabeça, né? E começa a tentar fazer com que a gente desista, né? Eu fiz um vídeo lá no passado onde eu explicava, porque uma das coisas que eu acho que é muito importante é a gente entender quem está falando com a gente, né? Se é a nossa alma, se é nosso mental. Então eu vou deixar em algum lugar aqui, o videozinho se chama Alma versus Mente, tá? Lembrando que a mente não é o grande vilão, né? Assim como o ego não é o grande vilão. É a mente que está ferida e o ego que está ferido, né? Que vem nos proteger do desconhecido. Uma coisa que eu percebo que algumas pessoas querem fazer, né? Porque também vai depender muito da ferida que a pessoa tem em predominância, tá? Esses mecanismos. Então, uma coisa em geral que as pessoas querem fazer é não fechar totalmente a porta de algo que já acabou. Então, às vezes pessoas que já estão separadas dos seus cônjuges, aí às vezes há um ano mais, mas é como, ou do seu gêmeo, né? Mas é como se deixasse aquela porta meio abertinha, vai que, né? E apenas a ideia de fechar totalmente a porta é como se estivesse desistindo, né? Então, a outra pessoa continuou o seu caminho, a outra pessoa está vivendo sua vida e essa pessoa que não quer fechar a porta continua parado, continua preso naquela situação, naquela relação que já não é mais uma. É muito importante fechar a porta. E o fechar a porta não quer dizer que você nunca mais vai se relacionar com essa pessoa, né? Aliás, eu digo isso até em relação às chamas gêmeas, tá? A gente tem que fazer um luto deste passado. O que acontece é que muitas vezes as pessoas terminaram uma relação com uma pessoa e acabam voltando a se relacionar com essa pessoa. Só que elas querem voltar como se essa relação tivesse apenas continuando. Então volta trazendo à tona tudo aquilo que fez elas terminarem, né? E com cobranças e com as mesmas brigas, né? Mas lembrando que normalmente se você fechou essa porta e a pessoa fechou a porta e você continuou e você avançou e a pessoa avançou, vocês já não são as mesmas pessoas. Vocês curaram. Então, o relacionamento não pode apenas continuar. Você tem que encarar aquela relação como uma nova relação, totalmente nova. Como se ela tivesse começado do zero. E isso é fundamental, né, para conseguir criar uma nova relação. Eu percebo até casais com outros vínculos, casais que energeticamente continuam, tem que continuar juntos, né? É positivo eles continuarem juntos e às vezes brigando por coisas que já aconteceram há anos e que simplesmente eles ficam lá sempre trazendo isso à tona e aquilo já não tem mais razão de ser, tá? Então é importante quando uma relação acaba fechar a porta, né? Sabendo que no futuro poderá se abrir outra com aquela pessoa, né? Mas aquela pessoa terá mudado e você também, né? Esperemos assim, porque a gente está em constante evolução. Temos o outro tipo de pessoas que querem a todo custo fechar as portas. Em compensação, eu
penso com muito carinho numa mulher incrível que eu tenho o prazer de acompanhar, e ela por diversas vezes falou, né, para a pessoa que ela não estava mais relacionando, que ela estava encerrando, fechando a porta. E quando na verdade ela não estava nem um pouco fazendo aquilo, ela simplesmente achava que ao encerrar, tudo se resolveria, né? Ela ia esquecer aquilo, ela ia fechar aquele livro e simplesmente seguir em frente, né? E claro, às vezes não é tão simples assim, às vezes emocionalmente tem questões aí que precisam ser olhadas para que seja realmente encerrado, né? No caso, uma relação. E o que foi interessante é que quando ela finalmente conseguiu encerrar, realmente ela conseguiu fechar a porta, ela não precisou falar para outra pessoa que ela estava fechando a porta, nem passou pela cabeça dela, porque realmente, energeticamente, ela estava encerrando, que antes era apenas da boca para fora, né? Porque também eu falei antes, a gente tem que fechar, mas não adianta só fechar da boca para fora, e energeticamente está totalmente voltada e focalizada naquela questão, tá? Então, também, muitas vezes, o tentar fechar a qualquer custo é um mecanismo de defesa. Eu vou dar até um exemplo aqui. Quando eu me envolvi, né, com o meu gêmeo de alma, constantemente eu estava, por questões de vidas passadas, me trazia angústias, assim, como eu imagino que para ele. E quando a gente decidiu, né, ou quando ele decidiu, no caso, que a gente não iria mais ficar, para mim me veio primeiro um alívio muito grande. Era como se finalmente aquilo que me angustiava tinha chegado, né? Então, finalmente a gente estava fechando a porta. É claro que o fechar a porta aconteceu realmente 2 meses depois de muita cura, né? Depois de olhar aquela angústia, depois de olhar aquelas emoções que eram complicadas e que faziam eu ansiar, né? Ansiar por esse fechamento de porta. E daí aconteceu de uma maneira natural, tá? Então, sempre quando a gente ou quer fechar muito rapidamente ou não quer fechar, é porque a gente ainda tem que olhar para aquelas emoções. A gente tem que olhar para o medo que envolve aquelas emoções, tá? Outro mecanismo que eu percebo é muita gente, ao compreender o que está acontecendo, entende. Então, por exemplo, eu descobri que tal medo está ligado à minha infância e ao meu pai. Acredita que o fato de compreender isso cura a questão. Isso eu vejo muito. E daí, quando claramente essa questão aparece novamente porque ela não foi curada, a pessoa fala, não, mas eu já curei. Ou ela fala, ou não, eu já fiz uma constelação em relação a isso, então está resolvido. As curas não acontecem apenas uma vez. Até porque cada ferida, ela tem uma quantidade muito grande de pequenas feridinhas dentro, né, que podem se apresentar de maneiras diferentes. A gente não tem apenas 5 feridas, né? Você fez 5 constelações, pronto, resolveu. Não, seria muito legal, mas não é. Então, cada ferida esconde dentro dela um monte de feridinhas. A gente não tem uma questão com o nosso pai. Só que às vezes a pessoa quer tanto, né, chegar lá na linha de chegada, né, onde terminou as curas, que fala, não, essa questão eu já curei, então não sei por que está aparecendo de novo. Né? Então às vezes aparece energeticamente e fala, nossa, que engraçado, por que saem todas as tiragens com você e com outras pessoas, ou nas curas, que eu tenho tal questão com meu pai? Eu já trabalhei essa questão. Né? Não. Essa questão ainda precisa ser curada. Eu me lembro quando, logo no começo do meu percurso, do meu processo, meus guias me fizeram entender, me mostraram que eu tinha uma fidelidade muito grande a
ancestral minha e ok, aquela informação, ela batia, ela fazia sentido, me foi levado a curá-la 2 anos depois, 2 anos e meio depois. Porque às vezes você tem a compreensão de, tal questão tá ligado a isso. Só que você tá aqui, você não tá aqui pronto para curar isso. Então essa é uma informação. E você vai ter que passar por um monte de coisa para ter a compreensão para chegar aqui. Tá? Então, ficar no mental, o mental ele é importante. O conhecimento, gente, ele é maravilhoso, ele é super importante. Eu não tô falando nada contra isso, tá? Pelo amor de Deus, não entendam errado. Mas as curas se fazem aqui, não aqui. O mental, ele pode ser muito importante e essencial para te levar a entender que você precisa de um acompanhamento psicológico, terapêutico, te levar a entender que você precisa ir para tal ou tal técnica, que você precisa olhar para tal ou tal área da sua vida. Mas não tem como curar algo sem passar pelas emoções, sem senti-las, sem ressignificar. É uma transição daqui para cá, tá? Ensinar para o seu mental que essa dor, ela é ilusória, né? Que você não está mais em perigo, né? Que aquilo não é mais a realidade, que você agora é um adulto. Tá? Então, muito cuidado, né? É claro que cada um faz como quer, mas eu acho que eu já até tinha passado, não sei se aqui ou no meu Instagram, os guias falam muito que a gente tem que parar de se mentir. Né? É contraprodutivo a gente falar, não, eu já curei isso, ficar batendo, não, até que eu já curei isso. Se a espiritualidade está te falando, se as suas emoções estão te mostrando que não, né, a gente não tem uma linha de chegada. E quando a gente começa a fazer as curas por nós, porque é libertador, porque a gente se conecta cada vez mais com a gente, porque a gente começa a enxergar a vida e o universo de uma maneira muito mais linda, a gente passa a adorar cada cura, a achar deliciosa cada vez que a gente se liberta de uma ferida. Então, não tem mais um anseio de chegar em algum lugar, porque tudo isso é para nos trazer no momento presente, no aqui e agora, no nosso corpo, no nosso tempo, tá? Na nossa espiritualidade, que somos nós, né? Nossa essência, o divino que é dentro de nós. Né? Nós somos deuses em ação. Então, é voltar para isso, é lembrar quem nós somos. Então, as curas, elas levam para isso. E isso é muito maravilhoso. E a gente não tem vontade de parar de se curar. Pelo contrário, a gente quer estar cada vez mais livre, mais conectado, tá? Então, cuidado. Os mecanismos de defesas são muitas vezes interpretados por pessoas como, é o meu instinto, é minha alma que tá falando comigo, tá? E não, é essa vozinha aqui da cabeça, não é essa vozinha do coração, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima.